Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco, com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um programa Família, um projeto de Deus. O nosso tema hoje é as duas mães que foram julgadas pelo rei Salomão. Esse conteúdo está sendo transmitido no nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata, no YouTube, como também no canal 126 da Embratel e também no canal 85 da Sky Aberta. Nós estamos aqui hoje para esse tema com o pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, paz do Senhor a todos que nos assistem. Também o pastor Roger. Roger, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor Ronaldo, paz do Senhor a todos aqueles que nos assistem neste programa. Eu vou pedir que o pastor Ronaldo possa ler o texto base do nosso tema e fazer as considerações iniciais. Paz do Senhor a todos. O texto base que nós vamos usar no dia de hoje está no livro de Reis, capítulo 3, verso 20. Assim nos diz a palavra do Senhor. E levantando-se à meia-noite, e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou sobre o seu seio, e o seu filho morto deitou sobre o seu seio. O texto da palavra que nós lemos, ele fala a respeito de duas mães, a qual moravam juntas e tiveram filhos. Cada um teve o seu filho. A palavra do Senhor fala que houve um intervalo de 3 dias entre o nascimento de um filho para o outro. E em determinado momento, as mães dormiram, mas uma mãe, ela dormiu sobre o seu filho e este veio a óbito. A palavra do Senhor fala que aquela mãe, ao ver a situação, ela toma a atitude de trocar com a outra mãe o seu filho. Seu filho que estava morto, agora ela troca pelo filho vivo da outra mãe. E aí, no desenrolar da história, levam o caso para o rei Salomão para julgar a situação de ambas as mães e ver ali o destino daquele filho que estava vivo. O que nós podemos ver inicialmente, pastor Marcelo, pastor Roger, é que há uma preocupação com as situações que ocorrem dentro dos nossos lares. Às vezes, algumas situações podem passar despercebidas hoje, mas que amanhã ou depois ela vai trazer um grande prejuízo para as nossas casas. Como, por exemplo, o texto ele relata que ambas as mães elas moravam na mesma casa, ou seja, a situação que veio trazer um prejuízo, um inconveniente, uma dor para aquela família, ele não veio de uma situação externa. Ele veio dentro da própria casa. Hoje, nós temos situações dentro de muitos lares que às vezes podem passar despercebidos, mas que amanhã ou depois vão trazer um grande prejuízo para os pais, para os filhos. Então, é necessário que nós estejamos atentos àquilo que está ao nosso redor, aquilo que está dentro da nossa casa, para que amanhã ou depois não traga um grande prejuízo. E, Ronaldo, nesse texto, nós estamos diante de duas mães, que uma teve o filho roubado e o outro filho morreu. Então, aqui já identifica a operação do adversário, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Que aqui no caso destruir as mães, porque perderam o filho. Então, aí, para todos nós, para as famílias, estar atentos que essas são as duas operações contra os nossos filhos. Uma operação é roubar os nossos filhos. O mundo quer roubar os filhos da igreja. O mundo quer roubar os filhos do céu e do Senhor, com as suas atrações, com as suas propostas, com as suas ciladas. E uma outra operação que nós temos que estar atento e tem que ser motivo de oração das famílias. O mundo, ele quer matar os nossos filhos, matar espiritualmente. Que eles venham morrer dentro de casa, morrer espiritualmente, deixar de crer no Senhor, deixar de querer servir o Senhor,
deixar de querer ir à igreja. Isso é uma criança que está morta. E tudo isso aconteceu, né, Roger, dentro de casa. Então é muito importante nós, a família, estar atenta a essas duas operações. Porque qual é o projeto do Senhor, né? Debaixo do poder do sangue de Jesus, que os nossos filhos não vão ser roubados. Glória a Deus. Porque o Senhor há de guardá-los. E o Senhor há de mantê-los vivos, né? Vivos na presença do Senhor. Este ponto é muito importante. É muito interessante, Marcelo. E um ponto que é bem importante nós observarmos é que a palavra diz que as duas estavam sozinhas. Ou seja, não havia ninguém mais além delas naquela casa. E aí, quando nós olhamos a questão, aquelas crianças eram recém-nascidas. E recém-nascido, poucas pessoas tiveram contato, ou a gente pode falar que nenhuma pessoa teve contato com aquelas crianças além delas. Então, elas estavam diante de uma situação muito difícil para aquela que tinha um filho vivo. Por quê? Porque como que ela iria dizer que aquele filho era o dela? Ou seja, não tinha testemunha, não tinha ninguém que poderia ajudá-la naquela situação. E às vezes, no nosso lar, às vezes dentro da nossa casa, surgem situações que ninguém pode resolver. Ninguém. Só o Senhor. Exatamente. Só o Senhor. Ou seja, ninguém... Você pode buscar apoio, você pode buscar até amigos, parentes, mas tem situações que somente quando nós vamos aos pés do Senhor, buscamos ao Senhor, é que a resposta ela vem. Porque são situações espirituais, são situações da parte do Senhor. E olha que ponto importante no que o Roger falou aí nessa expressão bíblica. Estranho nenhum havia na casa, somente ambas, as duas. Ou seja, elas também, Roger, não tinha como transferir a culpa para ninguém. Tipo, a avó estava lá, tinha um tio, olha, será que não foi o tio? Será que não foi a avó que roubou? Será que não foi um tio que matou? O primo. Eles não tinham como transferir a responsabilidade da criança ser morta ou roubada. Ou seja, a criação dos filhos é intransferível, isso cabe aos pais. Meu filho não está servindo o Senhor porque a vovó dele ensinou. Não, isso cabe aos pais não deixar. Porque o primo levou para o mundo. Não, isso não é. A nossa responsabilidade de criar os nossos filhos para o Senhor é intransferível. Nessa casa chamada responsabilidade pelos filhos, não tem mais ninguém. É os pais. Quando eu digo os pais, são os responsáveis pelas crianças. Porque tem exceções, né? De, às vezes, crianças que não têm os pais, os avós que criam. Essa responsabilidade, eu não sei se vai ter, por certo, alguém aqui assistindo e que está com essa síndrome de Adão, de transferência de culpa, não. Essa responsabilidade é nossa. Nós que temos que estar aos pés do Senhor, buscando para criar os nossos filhos, para que eles permaneçam vivos na presença do Senhor. Muito bom. É interessante isso, que embora possa, às vezes, até assustar, né? Porque é uma responsabilidade do pai, mas nós glorificamos ao nome do Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinho em tempo nenhum. Ali o estranho fala de que ninguém de fora, mas hoje o Pai, o Senhor tem dado toda a condição através da palavra, através do ensino bíblico. Aí reforçamos, inclusive, a importância dos nossos filhos estarem na escola bíblica dominical. Por quê? Porque a orientação, o direcionamento, o que convém, o que não convém, o Senhor ele vai mostrar aos pais para que os pais possam colocar em prática dentro da sua casa. Então, embora seja uma tarefa, uma responsabilidade dos pais, do responsável, como o pastor Marcelo citou, nós glorificamos ao nome do Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a cuidar dos nossos filhos na presença do Senhor, conforme a palavra, os moldes, aquilo que o Senhor tem para eles, e isso nos traz uma segurança de saber que o Senhor não nos desampara com relação à criação dos nossos filhos. E um ponto, acho que nós temos que abordar, que é central aqui, um dos motivos, ou o motivo pelo qual a criança foi roubada, e até também porque morreu, é porque as mães dormiram. O sono aqui
Foi a grande questão. A mãe dormiu e não percebeu que o filho estava sendo roubado. A outra dormiu e foi muito, não foi nada cuidadosa, porque você tem uma criança de dias, se você vai dormir, você tem que ter muito cuidado. Então ela dormiu, um sono tão pesado, e isso é uma realidade hoje. No sentido espiritual, há muitos pais que estão dormindo. Por que os filhos estão sendo roubados? Porque os pais estão dormindo. Dormindo espiritualmente. Então eles não sabem com quem o filho está andando na escola. Verdade. Eles não sabem com quem que os filhos estão conversando no WhatsApp, na internet, com quem que eles jogam lá os jogos das redes sociais, às vezes com estranhos, com adultos. Eles não sabem o que se passa na criança. Então, os pais, é o texto bíblico, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Então, o que o Senhor quer nesse momento da noite espiritual? Pais acordados. Durante a noite, né? No sentido espiritual, vigilantes. O pai tem que estar acordado. Onde meu filho está? Ele está indo na igreja? E aí, pontos até práticos, né, Roger? Você vai na reunião do conselho de classe na escola, na reunião que tem na escola, como é que está meu filho? Como é que ele se comporta? Até procurar a professora da escola dominical, como é que ele está na aulinha? Ele está se comportando? Então, ter conversas, porque uma coisa muito interessante aqui, né? Todos nós temos esse convívio com nossos filhos. Nos momentos mais descontraídos com nossos filhos, você vai brincar com eles, você vai fazer um passeio, é a hora que eles se soltam, né? E ali você vê. Então, eu acho que esse ponto é importante. Pais acordados. E é interessante, Marcelo, que isso daí comunica muito bem com aquilo que nós estávamos falando há pouco, da responsabilidade, né? Inclusive, isso é bíblico, na verdade. Ensina o menino o caminho que deve andar, para quando ele for grande, ele não se desvia. Ou seja, a responsabilidade, ela é nossa. Ou seja, do ensino é do pai, é do responsável, como você falou, às vezes a criança ela é cuidada por algum motivo, por um responsável, mas aquela pessoa, ela tem uma responsabilidade diante do Senhor de cuidar daquela criança. E aí cuidar num sentido mais amplo, no sentido de você saber o que está acontecendo na escola do seu filho, como que seu filho ele está se comportando na escola. Muito interessante aquilo que você falou também, né? Às vezes a gente alguns pais querem transferir, não, a professora da classe que ela é responsável por ensinar Não, a responsabilidade é nossa, ela está nos ajudando. E aí é importante que os pais, eles também estejam juntos das professoras, perguntando como é que está meu filho está participando da aula, ele tá acompanhando o ensino. Para quê? Para que a gente, inclusive, uma coisa interessante que eu sempre faço, e eu acho que todos os pais eles devem fazer, toda a escola dominical perguntar o que meu filho aprendeu naquela escola. O que você aprendeu hoje, minha filha? Qual foi a aulinha? Qual foi o tema? O que a tia falou? E isso gera um gatilho nele, né, Roger? Porque se ele sabe, desculpa ter interrompido, se ele sabe que o pai vai perguntar, ele vai se é uma prática, né? ele a forma dele prestar atenção é diferente. Verdade. Eu sei que o papai vai perguntar depois. Exatamente. Então você já criou um gatilho ali de interesse nele. Verdade. E se o pai não vai, então esse ponto é muito interessante. Verdade. E é interessante, eu estava lendo um artigo há um tempo atrás, um especialista em educação, ele fala que hoje é mais seguro você deixar o seu filho num ambiente, o exemplo que ele citou, até uma praia, deixe seu filho lá sozinho, é mais seguro do que você não monitorar aquilo que ele acessa as redes sociais, o meio da internet. Né? Ele usou essa figura de comparação, porque nós não podemos estar enganados. Como o pastor Marcelo falou, com quem que ele está jogando? Porque o jogo dele, ele começa a interagir, é dali que vai surgir um convite para algo que vai trazer um prejuízo para o seu filho. Porque, às vezes, há muitos pais nessa última hora, para a criança dar sossego, né? Toma aqui o telefone, não interessa o que você vê lá nas redes sociais, no YouTube, o importante é que está dando sossego. Mas o que ele está vendo ali? Qual que é a mensagem que ele está vendo? E, Ronaldo, hoje há vários tipos, né, Roger, também, que tem bem dessa área, de aplicativos. Sim.
em que o pai pode ter o controle da internet do filho. Sim, sim. Quanto tempo ele usa o que? Ficou tantas horas no TikTok. A classificação. A classificação. Até que horas ele pode usar? A partir de 10 horas fica bloqueado. A partir das 8 da manhã está liberado. Então, há aplicativos que podem ajudar muito o pai a disciplinar, porque o pai realmente não vai ter como o dia inteiro ficar cuidando daquilo, assim, porque ele tem que trabalhar essas coisas. Mas há aplicativos que podem ser ferramentas muito úteis aos pais nesse controle. Isso é, como falamos, pais acordados. E o pai acordado, pastor Marcelo, como o senhor até falou, é assim, não temos nada contra tecnologias, pelo contrário, né? Hoje em dia não dá para a gente viver sem. Mas ao limitador, e outra coisa, a conversa com o pai, com o filho, né? Quantas vezes, tenho certeza que muitos já passaram por essa experiência, quando você fala aquilo que convém, aquilo que não convém, aquilo que pode, não pode, às vezes o seu próprio filho, ele te interfere e fala, tá passando um negócio feio aqui. A minha pequenininha, eu tenho uma pequenininha, fala, pai, tem um negócio feio aqui, né? Devido a algumas festividades, algumas coisas que surgem de momento. Então, é importante de nós estarmos acordados, conversar com os filhos, ter um diálogo aberto com os filhos, naquilo que convém, aquilo que não convém, porque o próprio filho ele pode ser esse agente, né, que vai vigiar ali para que ele não entre também numa situação constrangedora, porque é fato, hoje, infelizmente, os nossos filhos são bombardeados com conteúdo apropriado e inapropriado, que se nós não estivermos acordados, nós vamos ter os nossos filhos roubados e até mesmo mortos, como diz a palavra. Um ponto importante é analisar como se deu a morte da criança. Aqui tem sabedoria, aqui tem ensino. Ou seja, a mãe, ela deitou sobre uma criança de dias. Ou seja, era o peso de um adulto num bebê. Então foi o peso da mãe, o peso de um adulto que levou à morte. Como até o Roger comentou aqui antes, a estrutura óssea de uma criança dessa, óssea, é muito frágil. Então, isso aqui é um ensino que todos nós temos que guardar com forma muito preciosa. E a gente podia falar um pouco sobre isso. O adulto não pode pôr o peso dele no filho dele. É interessante, Marcelo, que a gente tem que fazer uma leitura muito boa da maturidade dos nossos filhos. É verdade. Assim, nesse caso, como nós falamos, eles eram recém-nascidos, ou seja, não tinha maturidade alguma. Ou seja, tinha acabado de nascer, a estrutura óssea bastante debilitada e você até comentou bem, a questão do descuido, né? Normalmente, nesses casos, a gente coloca no travesseiro, faz todo um cuidado para justamente evitar esse tipo de acidente. Mas não foi o caso, teve um descuido ali. É verdade, vamos lá. E às vezes, as famílias, elas descuidam daquilo que elas tratam em casa, junto dos filhos. O filho, ele está lá, ele não tem maturidade alguma para estar ouvindo aquilo, mas ele está ouvindo. E as pessoas, às vezes, elas nem percebem, porque elas acham que o filho está fazendo uma atividade, está fazendo outra, mas o filho, ele está ouvindo. O papai está falando alguma coisa que aconteceu na igreja, ou às vezes a mãe está falando de um problema que está vivendo, que o filho ele não tem aquela maturidade, e aquilo ele está internalizando tudo. E, infelizmente, isso, a gente tem visto que isso tem causado morte de muitas crianças. Porque eu falo assim, o meu pai e a minha mãe, eles falavam isso. Eles falavam do irmão, falavam do pastor, falavam... E muitas vezes isso daí, quando eles falam assim, não, meu filho, vamos para a igreja, não, eu tenho visto o que tem acontecido aqui em casa, então isso acaba entrando em conflito e aí a criança ela acaba morrendo. Esses exemplos práticos acho que ajudam muito a compreensão. O Roger deu um exemplo que é importante, ou seja, você imagina, né, Ronaldo, o pai e a mãe começam a falar mal de um irmão e a criança está ouvindo. Só que depois a criança vê esse irmão entregando um dom na igreja. Sim, exato. Que o senhor está falando através dele. A criança fala, peraí, mas a mamãe falou que essa pessoa é isso e isso. Como? Você deu um nó na cabeça da criança. Exato. Ou seja, é um assunto muito pesado. Esse assunto vai matar a criança. Que é um assunto que a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a mãe quer falar do pai. E vai falar do pai para a mãe dela no telefone, para uma amiga, e a criança está ouvindo. A mãe, para ela está falando de quem? Do marido dela. Do marido dela. Mas para a criança é o pai dela. Sim. Que às vezes
é o herói dela, é a referência dela. Isso destrói uma criança. Peraí, meu pai é isso? Ou então, pode ter o caso inverso, o pai falando com o amigo da mãe, eu não aguento mais, o quê? E o filho fala, meu Deus, minha mãe é isso? É isso que meu pai acha de minha mãe? Então, são temas, são assuntos muito pesados. Quer ver um outro ponto em relação a isso, né, Roger e Ronaldo? Que é o adulto pegar todo o seu peso e jogar sobre uma criança, é quando os pais pegam toda a sua frustração e derramam em cima da criança. Porque muitas vezes isso é uma realidade, é triste isso, e a gente tem que orar até por isso, mas muitas crianças viram para-raio. Verdade. A cena típica, o pai teve um dia frustrante no trabalho, um dia horrível no trabalho, horrível. Aí a criança botou um negócio de lado, o pai descarrega, você vê claramente que não é proporcional. Aquela energia toda que ele derrama, aquela fúria toda, por um negócio tão simples. Não. Ele está descarregando o dia dele no filho. Então, isso é pegar o peso do adulto na criança. Você vai matar essa criança. E eu estava passando no local, já passando para vocês a palavra, e vi uma cena triste. E o menino, uma coisa simples, estava brincando, ele acabou caindo. E o pai foi uma coisa horrível. O pai falou assim, seu burro, você não está vendo que não é assim? Você é imbecil. Aí teve até uma pessoa que estava perto, que foi até muito inteligente. Ele encostou. Ele não agrediu o pai, nem desafiou o pai, mas ele encostou e puxou o assunto e o pai percebeu e parou. Quer dizer, claramente aquele pai estava descarregando no filho. Então nós temos uma coisa até a mais, né, Ronaldo? Porque também nós temos nossas frustrações, nós somos servos, nós temos dias difíceis. Mas nós temos o Senhor, onde podemos derramar os nossos fardos, até nossas revoltas, as injustiças. Não é nossos filhos, eles não são eles, né? Nós vamos colocar diante do Senhor. A esposa tem também o papel, não dessa de descarregar nela, mas de poder conversar com ela. Olha, estou difícil. Ela, sim, uma conversa com ela, mas e preservar os filhos desse peso desproporcional, não é verdade? É porque, na verdade, reforçando, né, são estruturas diferentes. Nós não podemos esquecer isso. Por mais que seja ao filho, às vezes numa idade até um pouquinho maior, mas é uma estrutura diferente de um pai para com o filho. E é interessante porque o normal ali, às vezes, é você, dentro da sua casa, talvez até conversar sem filtro, mas quando você tem um filho, você tem que estar atento a esse tipo de coisa. E até mostrando o outro lado, não de uma ação desproporcional, porque os nossos filhos, nós somos espelhos para os nossos filhos. Então, se você tiver uma ação desproporcional, você vai trazer um dano. Agora, se a sua palavra, ela for uma palavra sempre de paz, uma palavra sempre de bem-aventurança, uma palavra de, olha, eu tive um dia difícil, mas amanhã o Senhor ele vai reverter a situação no meu local de trabalho. Porque do mesmo jeito que o julgo desigual ali, né, a questão da desproporcionalidade, ele vai trazer um prejuízo, quando o pai entende que é desigual e mostra também aquilo que é espiritual, aquilo que é profético, isso também vai servir, ele não vai trazer morte, como diz o texto, mas pelo contrário, ele vai trazer vida para o filho, porque ele vai crescer, ele não vai ser morto, porque ele vai crescer sabendo o seguinte, há um Deus que cuida do meu pai, há um Deus que cuida da minha mãe, há um Deus que resolve os problemas. Então, nós temos que escolher qual vai ser o final do nosso filho. Se vai ser vida se a nossa palavra for de vida, mas vai ser de morte se nós lançarmos o nosso peso para cima da criança. E é interessante que nós temos até um caso desse, até um conhecido, que o filho dele, quando atingiu uma idade, ele falou, a partir de hoje eu não vou mais para a igreja. O pai e a mãe levaram um susto. Mas como assim você não vai mais para a igreja? Para que eu vou nesse lugar que vocês dois entram no carro e só sabem falar mal? Para que eu vou nesse lugar onde acontece isso? Então a criança, ela foi gerada
ela cresceu ouvindo que a igreja é um lugar de problema. Ora, se isso foi incutido na mente dela, como é que você vai querer que o seu filho permaneça na igreja, sendo que você lançou um peso desproporcional à criança? Então, novamente, sim, o final dos nossos filhos, se ele vai ter vida ou morte, ele vai determinar muito o que a gente faz dentro de casa. É interessante isso que o Ronaldo falou, né? Porque quando a gente fala a respeito de ensino, das coisas que mais ensino é o exemplo. Assim, não adianta eu falar uma coisa e dentro do meu lar eu ser algo completamente diferente. Muito bom. Porque os filhos, eles sabem disso. Eles estão vendo. Não, meu pai está falando isso, mas a atitude dele é uma atitude completamente diferente, completamente contrária, né, àquilo que você está, que ele está falando, que ele às vezes até fala e tenta me ensinar. E é interessante que Jesus, ele fez isso, né? Bom. Jesus, como que ele ensinou os seus discípulos? Pelo exemplo. Ou seja, ele dava o exemplo. E nós temos que ser exemplos justamente de pais espirituais que buscam ao Senhor, que levam eles a buscarem ao Senhor, que as decisões no nosso lar, elas são decisões espirituais, que a gente... É interessante até uma experiência, por exemplo, minha filha muito pequena, desde pequena, tudo que a gente vai consultar, a gente chama ela. Para ela aprender e entender que nós dependemos do Senhor. Ou seja, o Senhor é que dirige o nosso lar. Que é um Deus que fala. Que é um Deus que fala. Ou seja, e aí ela vai aprender. E é interessante que durante o passar do tempo, agora, quando a gente vai fazer alguma coisa, papai e mamãe, a gente tem que falar com o Senhor. Ou seja... Muito bom. Aprendeu pelo exemplo. Eu queria encerrar fazendo a última abordagem. Essa criança, na verdade, ela foi sufocada. Ela não conseguiu respirar. Porque quando ela, obviamente, tudo indica o texto é isso. Quando a mãe deita sobre a criança, um adulto, indefesa, né? Ela é indefesa, ela não tinha como sair daquela situação, ela foi sufocada, não conseguiu respirar. Então, esse é um cuidado, e aqui é uma palavra para as boas mães. Essa agora é uma palavra para as mães que amam os seus filhos, para os pais também que são apaixonados pelos seus filhos. Nós não podemos sufocar os nossos filhos. Muito bom. Isso é o zelo em excesso, é o amor em excesso. Até o amor em excesso prejudica. Até para amar, você tem que amar com equilíbrio. O amor pode ser e é imenso dentro do pai, mas quando ele se manifesta, ele tem que se manifestar com equilíbrio, porque a alma farta, ela pisa favos de mel. Então, às vezes ama tanto e cuida tanto que daqui a pouco a criança está sufocada. Daqui a pouco a criança não consegue respirar. Ela não consegue desenvolver a sua própria personalidade, o seu próprio caráter. Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque às vezes todos os pais, não, todos não, mas muitos pais são assim, e nós ainda mais, talvez, por sermos servos, e a gente quer que eles sejam servos também, e que eles tenham experiência, que eles conheçam o Senhor, e que eles não saiam. Então, aquele cuidado, e você fica ali e não percebe que está sufocando. Você tem que deixar a criança respirar. Eu sei que é difícil a gente, pro pai, isso às vezes. Deixar ela respirar, deixar ela ter a experiência dela, deixar ela ter a personalidade dela, esperar que o tempo do Senhor operar. Muito isso bom. Até aplica-se também, agora vou passar para vocês a palavra, vou até dar um salto, isso até aplica às vezes até no campo profissional da criança. Exato. Que às vezes o pai quer definir a profissão do menino, da filha. E às vezes ele não quer aquilo. Não sufoca, deixa o seu direcional. Acho que esse ponto parece importante, né? Muito bom. É interessante, né? É porque nós não podemos ter crianças alienadas. A verdade é essa. É verdade. Ela tem que saber que há um problema, assim, no mundo estabelecido, há pessoas más intencionadas, mas para andar de bicicleta, né, o cair às vezes ele faz parte. Vai ralar o joelho ali, você não vai gostar, você vai ficar triste, mas faz parte do aprendizado. Então, nossos filhos, eles precisam ter as experiências dele, com o pai, sabendo que, às vezes, na frustração dele, o pai vai ser o porto seguro dele ali quando ele errar, quando, às vezes, ele se machucar com alguma situação, mas o pai, a mãe, ele vai estar ali pronto para ajudá-lo, mas que ele tem
que ter as experiências dele. A gente, como pai, gostaria que as experiências fossem só as boas, né? Mas, às vezes, essa questão da situação adversa, ela vai acontecer com os nossos filhos. Amém. E o nosso filho, nós temos que prepará-los para isso, porque senão, daqui a pouco, ele não vai saber como é que uma situação, às vezes, até pequena, mas vai tomar uma desilusão pequena ou um problema pequeno, mas como ele não foi preparado para isso, porque ele foi sufocado, essa superproteção, né? Aquilo, por ele não ter sido preparado, aquilo vai tomar uma proporção muito maior na vida dele. Então, o não sufocar, ele parte também disso, de falar a verdade, ter um diálogo com os nossos filhos. Há muitos pais que não estão tendo um diálogo com os filhos, mas tendo um diálogo, conversar, mostrar a verdade e mostrar que o pai e a mãe vão estar ali para ajudá-los e eles, na presença do Senhor, terão o Senhor como ajudador, Amém. O Senhor cuidando dele em todas as coisas. Esse ponto é muito importante, porque a gente não pode procurar projetar a gente nos nossos filhos. Isso é bom. Porque até a palavra diz que nós temos que ensiná-los, né? Ensina o caminho. Ensinar não é você obrigar. Ou seja, ensinar, a pessoa ouve e ela vai ter que praticar. Isso aí. Então, em algum momento, ele vai ter que viver, ela vão ter que viver experiências deles. É verdade. Vão ter que caminhar com os passos deles, mas o ensino vai ficar. O Amém. Ensino, ele vai ficar porque nós fizemos aquilo que o Senhor, ele nos comissionou. Olha, nosso tempo chegou já, está ali no limite já. Roger, Pai do Senhor, seja sempre bem-vindo ao programa. Muito obrigado, foi um prazer muito grande estar aqui com os companheiros e tenho certeza que o Senhor, ele vai nos abençoar ainda mais. Amém. Na educação dos nossos filhos. Ronaldo, Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor Marcelo, Roger, é um prazer estar aqui. E um momento mesmo estando à mesa aqui, é um momento de muito aprendizado, porque somos pais e estamos aí nessa labuta do dia a dia. Amém. De ajudar, educar os nossos filhos na presença do Senhor. Amém. Estamos chegando ao final de mais um programa e foi pela manhã que aquelas mães, em especial a mãe do filho vivo, descobriu tudo e percebeu tudo. Pela manhã ela viu que o filho tinha sido roubado. Por que pela manhã? Porque a luz entrou na casa. A luz entrou pelas janelas. Glória a Deus. A luz revelou a morte, revelou o roubo. E a luz da palavra de Deus agora está entrando na sua casa. Glória a Jesus. Iluminando e revelando as verdades que estão acontecendo, para que o seu filho continue vivo na presença do Senhor. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.